Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco UBV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre o mercado acionário norte-americano. Bom, 2025 tem sido um ano de muita volatilidade financeira global. São vários temas que preocupam. Questão tarifária liderada pelos Estados Unidos, tensões geopolíticas em vários países. A gente tem visto recentemente crises políticas. No caso norte-americano, a economia tem vários temas de preocupação. Aumento da dívida pública, pressão política sobre o Banco Central, uma mudança no comportamento histórico do dólar, com uma moeda muito mais fraca. Mas não bastasse toda essa instabilidade, nas últimas semanas, a gente tem visto uma preocupação crescente dos investidores com a presença de uma eventual bolha no mercado acionário norte-americano. O que está acontecendo? De fato, desde 2022, a gente vê uma valorização contínua das ações nos Estados Unidos. Uma das bolsas, por exemplo, o S&P, nesses 3 anos, subiu cerca de 80% em termos nominais. Essa trajetória, obviamente, lembra episódios passados de bolha. No final dos anos 90, a gente teve a famosa bolha da internet. Foram 6 anos em que a bolsa subiu cerca de 200% em termos nominais. Depois a gente teve a chamada bolha do mercado imobiliário, no começo dos anos 2000. Ali, durante 5 anos, a bolsa se valorizou 85%. Além dessa trajetória ser parecida, as causas parecem a mesma. Sempre tem uma euforia com alguma mudança na estrutura econômica de um país que atrai investimentos, valoriza as bolsas e isso gera um processo especulativo. No final dos anos 90, isso tinha a ver com a internet. No começo dos anos 2000, eram produtos financeiros novos que prometiam uma revolução no mercado imobiliário. Nesse momento, a tecnologia voltou a ser o centro das atenções com a inteligência artificial. Existe a leitura de que a gente vai aumentar a produtividade, gerar mais crescimento e nesse ambiente, obviamente, que as empresas ganham valor. Uma trajetória de alta, isso acaba alimentando um processo especulativo. Essa é uma história boa, porque a tecnologia de fato pode mudar o mundo, o crescimento econômico é sempre uma boa história, mas o risco financeiro é crescente também. Existe a preocupação de que a gente possa interromper esse processo de valorização e viver um período de correção nos principais ativos financeiros globais. Mas o que poderia ser um gatilho para a gente interromper esse processo de alta nas bolsas? Tradicionalmente, há 2 gatilhos que interrompem esses processos longos de valorização das bolsas. O primeiro deles é uma desconfiança em relação ao aumento de produtividade da economia. Será que os investimentos não estão sendo excessivos? Será que isso vai efetivamente trazer retorno para as empresas? Quando alguém começa a desconfiar, isso pode ser o primeiro sinal de que há um exagero e, portanto, isso detona um movimento de vendas. Tradicionalmente também a gente vê que um processo que normalmente interrompe as bolhas é um processo de alta de taxa de juros. Será que essas 2 coisas já estão presentes e a gente deva imaginar que estejamos aí próximos a um estouro de bolha? Eu acho que não. Ainda existe muito otimismo e euforia com a inteligência artificial. Quando a gente olha para o Banco Central norte-americano, não parece que ele esteja aí discutindo um processo de alta de taxa de juros. A inflação ela se mostra pressionada, mas está dentro de um desvio histórico. Ninguém imagina que a gente vai repetir o repique inflacionário que a gente viu durante a pandemia. Da mesma forma, se o desvio de inflação está controlado, a economia gera alguma preocupação. A gente tem visto dados mais fracos de mercado de trabalho e por isso o Banco Central norte-americano voltou a cortar a taxa de juros. E não menos importante, a gente tem pressão política em cima do Fed. No ano que vem tem troca no comando. Muita gente está dizendo que o próximo presidente do Banco Central vai ser mais alinhado ao governo e, portanto, pressionar para o corte de juros. Portanto, o que se discute hoje, no máximo, seria manutenção de taxa, e nem assim parece ser um cenário mais provável. Não está no radar de ninguém a hipótese de aumento de taxa de juros. Portanto, se a gente ainda vê muita euforia com a inteligência artificial e um Banco Central nos Estados Unidos que corta a taxa de juros e aumenta a liquidez do sistema, não há motivos para a gente imaginar que a gente esteja muito próximo a estouro de bolha. Se a gente olhar os episódios de final dos anos 90 e começo dos anos 2000, as bolhas duraram ali de 5 a 6 anos. No caso atual, essa valorização tem 3 anos, como a gente comentou. Portanto, a avaliação de que há um espaço ainda pela frente para que esse mercado acionário tenha um bom desempenho. Porém, o que a gente tem que lembrar o tempo todo é que à medida que as ações vão subindo, vai subindo junto o risco de que você tenha uma correção importante em algum momento. Portanto, esse tema começou a entrar no radar e pode ser mais um dos fatores de preocupação quando a gente olha o cenário 2026 e 2027. Bom, essa história, nos falamos na próxima semana. Até mais.